Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Na virada de 2012 para 2013, o Porta dos Fundos estava bombando. Fazia só 6 meses que eles tinham lançado o primeiro sketch deles no YouTube, mas o canal estava virando um dos maiores do Brasil. Tinha muita gente assistindo, muita gente compartilhando os vídeos, muita gente repercutindo as piadas do Fábio Porchat, do Gregório do Vivier e companhia em qualquer oportunidade da vida. E aí, no dia 17 de janeiro de 2013, saiu um vídeo chamado Na Lata. Talvez você lembre dele. Mas o vídeo era o seguinte, era essa menina Interpretada pela atriz Letícia Lima. chegando no supermercado, na época a Coca-Cola tinha lançado várias latinhas com o nome das pessoas, né, os nomes personalizados. Vira e mexe, essa campanha volta. Mas essa era a primeira vez que a Coca-Cola estava fazendo isso. Então ela entrava no supermercado e procurava a lata com o nome dela. E aí o Fábio Porchat era o atendente. E ele perguntava pra ela, posso te ajudar? Ela falou, sim, eu não tô conseguindo encontrar o meu nome nas latas, eu quero achar a lata com o meu nome. Tô procurando o meu nome na latinha. Ah, legal. Qual é seu nome? É Kellen. 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 Não, peraí. Kellen é ruim, é um nome merda, não tem. Como assim? Mas nome de puta, Coca não faz. Kellen é nome de puta, né? E falava isso pra ela. Só que eu já achei Kelly. Então se tem Kelly, de repente tem o meu nome. Kellen é um nome. Kellen é a derivação merda deste nome. É ruim. Por 2 letras, seu pai te amaldiçoou pra sempre. Kellen é uma invenção, né? Talvez você consiga lá e essa parte é muito engraçada que ele fala, talvez você consiga lá na estante do Dolly. Que é bem semelhante, só com nome merda. Samila, tem nome errado também, Cláudio. Tem um que eu gosto muito que é a Glória. Eu levei um susto, porque eu pensei, meu Deus, eu não sabia que o meu nome era feio, sabe? Se não fosse o Porta dos Fundos me falar isso, eu não saberia. E eu me lembro que Naquela época, a gente ainda não conhecia essa Kellen para sair em defesa dela e de todas as outras Kellens. Foi só alguns anos depois que ela virou a nossa Kellen. Meu nome é Kellen Moraes, né? Eu sou jornalista e eu sou uma das fundadoras da Novelo, na verdade. A Kel já estava aqui quando tudo ainda era mato. Rádio Novelo era um grupo de WhatsApp, né? E aí depois ele se tornou uma produtora. Em 2019, ela foi uma das que capinaram o terreno da Novelo do zero. Trabalhei como diretora de estratégia, então ajudei a lançar o Praia dos Ossos, alguns dos sucessos da Novelo. E aí faz uns 4 anos que eu saí da empresa, mas me sinto ainda da grande família da Novelo. A Kel não sabe direito por que a outra família dela, por que os pais dela escolheram esse nome. O que ela já viu, e que a gente também encontrou aqui na pesquisa, é que Kellen pode ter raízes na Irlanda. Quer dizer alguma coisa como esbelto ou de mente brilhante. Tem o sobrenome, né? McKellen, o Ian McKellen e tal. Eu acho que... Pode ser que esse nome já tenha chegado aqui no Brasil assim. Ou então pode ser que, em alguns casos, ele tenha aparecido aqui como uma variação de Kelly mesmo. Numa mistura com Ellen, talvez? Eu não sei o que passou na cabeça da minha mãe, mas eu acho que esse tipo de coisa é muito comum mesmo no Brasil, esse tipo de adaptação, né, de algum nome gringo. O que eu sei é que a minha irmã ia se chamar Ellen. Imagina só, ia ser Kellen e Ellen. E aí, por uma intervenção divina, não foi. Mas a minha mãe estava obcecada pelos ENs no final, né? Então, sei lá, se tivesse uma terceira, não sei se seria Suelen, seria alguma coisa. Mas voltando para o Porta dos Fundos. Antes daquele vídeo de 2013, a Kel vivia tranquila com o nome dela. E aí, da noite para o dia, tudo mudou. Eu me lembro como se fosse hoje, sabe por quê? Porque na época eu tava sofrendo de amor por uma pessoa e a gente tava dando um tempo, assim. E aí uma amiga minha me mandou esse vídeo de repente. E naquela época a minha maior preocupação era, será que o garoto vai ver o vídeo e vai achar vergonhoso, sabe? Então eu, enfim, entrei numa neura lá. Para piorar a neura, as pessoas começaram a mandar esse vídeo para ela sem parar. Então, óbvio, teve de tudo. Teve gente que me mandava com carinho e num primeiro momento
Eu ri também, mas teve umas situações meio chatas, né? Na época eu era repórter, ia me apresentar. Virava e mexia, rolava uma risadinha quando ela se apresentava para alguém. Tinha gente com e sem intimidade que fazia piada disso. Nos comentários do vídeo no YouTube, tem um monte de outras Kellens contando que estavam vivendo a mesma coisa. E um monte de Wellersons também. Meu nome é Wellerson. Porque no esquete, o personagem do Porchat que fica cornetando o nome da Kellen chama Wellerson. Ele inclusive usa isso para afirmar o lugar de fala dele. E não é por isso que eu estou procurando aqui meu nome na latinha, porque o Wellerson é um nome bosta, eu tenho consciência disso. Eu não sei dizer como ficou a situação dos Wellersons depois do boom desse vídeo. Mas para as Kellens, rolou uma resposta da própria Coca-Cola. Eles lançaram a latinha de Coca-Cola Kellen depois disso. Eles fizeram um outdoor. A Coca-Cola, ela usou essa sketch como uma forma de ampliar o marketing, né? Então eu me lembro que na época eu morava em São Paulo, eu me lembro que eu cheguei num mercadinho em São Paulo que todas as latas de Coca-Cola eram Kellen. Então eu fiquei me sentindo meio perseguida por mim mesma pela piada. Uma coisa meio insuportável. Hoje a Kel leva essa história numa boa. E que bom, porque ela não acabou por ali. Depois, o Porta dos Fundos lançou o Na Lata 2. Quer ver qual é o nome da sua mulher? É Kellen. Kellen agora tem, que a Coca tá fazendo nome de público. Aqui, ó, Kellen, 30 anos. O Na Lata 3. Meu irmão, me ajuda, eu só preciso voltar com umas latas pra casa pra escrever o nome da minha namorada, porra. Claro, mas com calma. Eu vou pegar a latinha. Qual é o nome dela? É Kellen. Adoro ela, ótimo nome. E eu pensei, gente, que obsessão do Porchat, né? Será que alguma Kellen, né, quebrou o coração dele, magoou? E o que será que aconteceu com esse homem? Mas O Porchat não estava sozinho nessa, claro. Tem vários roteiristas no Porta dos Fundos. Mas sim, ao que tudo indica, foi ele quem primeiro pegou as Kellens para Cristo. Sabe que quando eu tava, antes de entrar aqui, eu tava revendo alguns vídeos. Eu me lembro que quando o Jô Soares morreu, o Porchat, ele publicou um vídeo sobre como o Jô tinha sido importante na carreira dele. É o vídeo de uma edição do programa do Jô de 2002. O Porchat tinha só 18 anos naquela época. Ele estava estudando administração e foi com os colegas assistir o programa do Jô na plateia. E aí ele deu um jeito de pedir uma chance para apresentar um texto dele no palco. E foi aí que ele ficou meio conhecido, que ele teve a primeira oportunidade dele de falar assim para um grande público. E aí, vendo esse vídeo, me chamou a atenção que o vídeo começava com o Jô sentado, e aí tinha um papel que uma moça, né, uma assistente de palco e tal, vinha entregar. A produtora se aproxima para entregar para o Jô o pedido do tal moço da plateia num papel. Tá bom, ok, não, seguinte, uou, gente, atenção. Eu tava aqui, pegaram aqui de meio de surpresa, a Kelly me trouxe um bilhete aqui. E eu não sei se ele falou Kellen ou Kelly, mas eu tenho a impressão de que o nome da menina era Kellen. A Kelly me trouxe um bilhete aqui. A Kelly me trouxe um bilhete aqui. A Kelly me trouxe um bilhete aqui. Fica difícil bater o martelo, porque se for pela lógica de qual desses nomes é mais comum, a gente chuta que a produtora do Jô se chamava Kelly. Agora, se for pegar pelo ouvido, aí complica. Porque a gente tende a escutar o que a gente quer escutar, né? E a gente aqui desse lado, depois de toda essa história, a gente quer escutar Kellen, óbvio. Criei essa fanfic, eu adoro pensar que o nome dela é Kellen e que, na verdade, o Porchat não seria quem ele é hoje se não fosse uma Kellen. Se você souber a resposta para esse mistério, sei lá, vai que você conhece alguém que trabalhava com o Jô 23 anos atrás, eu peço que você só traga essa resposta pra gente se, e somente se, ela confirmar a fantasia da Kellen. Que agora é nossa fantasia também. Vamos ver. Eu escolho acreditar. Eu escolho escolho acreditar, exatamente. A dona dessa outra voz, falando com a Kellen, responde pelo nome de Bia Guimarães. E é ela que vai te conduzir na próxima história, que também tem tudo a ver com nomes. E com o que acontece quando eles nascem no Brasil.
Aliás, o episódio de hoje é todo sobre isso. Sobre o que às vezes significa nascer nessas terras. A gente volta já já, depois desse intervalo curtinho. Na década de 1980, quando a Kellen nasceu, pouco mais de 7.500 bebês foram registrados com esse nome no Brasil. Isso somando quem era Kellen com um L só e quem tinha 2 L's. Total, 7.500 e pouco. Nessa mesma época, Juliana bateu quase 230 mil registros. Juliana foi um tsunami. Para você ter ideia, a década de 60 tinha registrado menos de 5 mil Julianas no Brasil. Olha o salto para chegar em quase 230 mil na década de 80. É difícil rastrear o que estava motivando essa escolha, mas talvez uma galera que teve filho nessa época tivesse passado os últimos tempos ouvindo muito a música Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Ou tenha curtido a personagem que a Cristiane Torlone interpretou na novela Duas Vidas, que estreou em 76. Dá para analisar essa e outras ondas naquela plataforma Nomes do Brasil, do IBGE. Se você nunca brincou lá, você não sabe o que está perdendo. Foi lá que eu vi que nas décadas seguintes, anos 90, 2000, Juliana deu uma baixada. Mas continuou um nome popular. Há muitas décadas ele está sempre entre os primeiros ali, entre os 30 mais usados. Essa Juliana nasceu em 74, na iminência do tsunami. Meu nome é Juliana Soledade, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. A Juliana é da área de letras. E ela estuda nomes. Há mais ou menos 10 anos, eu me voltei para o estudo da onomástica, que é o estudo dos nomes próprios. Mas o que ela gosta mesmo é de uma sub-área da onomástica, a antroponímia, o estudo dos nomes de pessoas. O meu interesse, a minha cachaça, é o que me faz ficar animada. Eu remonto essa minha curiosidade à minha a primeira melhor amiga da escola, que o nome dela era Luzemile. Eu perguntei a ela, de onde veio seu nome? Aí ela falou, é o nome do meu pai com a mistura com o nome da minha mãe. Luiz e Emília. E aí, eu acho que isso ficou no meu consciente, sabe? A Juliana lembrou da Luzemile muitos anos depois, em 2007, quando ela já era pesquisadora da UFBA e começou a trabalhar num projeto para analisar os nomes de quem tinha sido aprovado no vestibular. E coube a mim ficar com os nomes inovadores. As criações tipicamente brasileiras, tipo Luzemile, né? E aí eu fui vendo um mundo de possibilidades de inovação, né? Minha área também é morfologia, formação de palavras, como a gente forma novas palavras. E aí, isso aí entrou na minha vida de uma forma que não dava mais para ignorar. A Juliana diz que dá para enxergar muito sobre o Brasil e sobre a história do Brasil só olhando para os nomes. Especialmente os nomes que surgiram aqui e que demoraram para aparecer, ou que nem vão dar as caras, numa latinha de coca. Mas antes da gente chegar neles, a Juliana me levou para o século XIX. Assim como muita coisa naquela época, os nomes das pessoas viviam debaixo da asa da Igreja Católica. Porque os registros de nascimento, casamento e óbito eram feitos nas paróquias, certo? Então toda vez que alguém ia batizar e registrar o nome de uma criança, tinha um padre ali. Uma figura de um padre católico que dizia quais nomes eram permitidos. Então era muito nome bíblico, nome hebraico, nome de santo, nome de padres. E muito do que a gente entende como nome de português, que na verdade pode misturar influências latinas, celtas, germânicas. Quando alguém chegava para batizar a criança na paróquia, tinha uma certa lista ali dos nomes que os padres deixavam ou não deixavam passar, ou que eles acabavam induzindo mesmo. Pode. Manuel, Cecília, José, Antônio, Maria, Joaquim, Ana, João, Catarina. Não pode. Bom, não pode nada que não faça parte dessa tradição luso-judaica cristã, como a Juliana chama. Ah, mas e nome de origem indígena? Nem pensar. De origem africana? Jamais. E inventar nome novo? Ah, sinto muito, tem que pegar do que já tá aí.
Nesse processo, claro, muitos nomes foram apagados. Nomes que já estavam circulando por aqui antes da colonização portuguesa e nomes que vieram para cá com as pessoas escravizadas. Aí o que acontece? Acontece muita coisa no Brasil no final do século XIX, né? Aí vem o pulo do gato. Coisas que vão impactar, inclusive, a antroponímia. Em 1888, acontece a abolição. No ano seguinte, República. E entre 88 e 89, ocorre um decreto dizendo que a partir de 1º de janeiro de 1889, todo o registro civil se dará através dos cartórios. Ou seja, não havia obrigatoriedade da figura do padre ali, dizendo, olha, bote esse nome, vamos fazer homenagem a esse santo, vamos devotar essa criança a esse padroeiro, entendeu? Essa mudança não foi fácil, até porque a igreja resistiu bastante. E também não foi da noite para o dia. Mas a hipótese da Juliana é que uma onda grande começou a se formar ali, conforme o século XX nascia e crescia. Uma onda criativa. Na nomeação existem dois movimentos opostos. Existem pessoas que querem dar unicidade ao filho, ou seja, dar um nome que seja único. E há aqueles que, pelo contrário, querem usar aquele nome da moda, aquele nome que é mais, sabe, tradicional, ou que vai homenagear alguém. Então tem um lado que puxa para a inovação e outro lado que puxa para a conservação. A entrada dos cartórios nessa história não significava que a escolha dos nomes tinha liberado geral, claro. Os nomes indígenas e africanos continuavam enfrentando resistência, o que, aliás, não mudou totalmente até hoje. Em 2024, um casal de Belo Horizonte teve que brigar na justiça para conseguir nomear o filho deles de Piê, que foi um rei importante na região onde hoje é o Sudão, mais de 700 anos antes de Cristo. E até o ano passado, se uma pessoa indígena quisesse incluir a etnia dela no sobrenome, precisava da autorização de um juiz. Agora isso já pode ser resolvido em cartório. Isso só para dar alguns exemplos. Mas voltando para o que eu estava contando. Nem tudo mudou quando os registros saíram da mão da igreja. Mas pelo menos passou a existir uma margem para que a galera que estava mais para o lado da inovação pudesse soltar a criatividade. Pudesse inventar nomes. Quer dizer, não que todo nome não seja inventado, mas ao longo do século XX foi ficando mais comum que os brasileiros criassem nomes novos para os seus filhos. Populações que foram expropriadas de seus nomes, de suas tradições, né? Precisaram reconstruir uma outra tradição. Minha tradição é outra. Mas qual é a minha tradição? E para mim, eu defendo que essa tradição é marcada na antroponímia por essas criações. Um dos caminhos criativos era juntar um pedaço do nome do pai da criança com um pedaço do nome da mãe, como foi com a Luzemille. Ou juntar nomes dos avós, da parteira que botou a criança no mundo, ou simplesmente juntar dois nomes que os pais da criança gostavam. E assim foi surgindo todo um universo. Francinaldo, Francisley, Jusileide, Jucimar, Marinalva, Marinaldo, Marivânia, Mariângela, Lucibal, Roberval. Uma possibilidade praticamente infinita de combinações. Lá no início da minha pesquisa, quando eu comecei a estudar os nomes criados no Brasil, eu comecei a perceber a recorrência de elementos. Por exemplo, Nildo, Ildo, Nildo, né? Aí tem Josenildo, Marinildo, Valnildo. Aí eu percebi que esses elementos eram recorrentes na criação. E aí eu fui observando que esses elementos que a gente chama de formativos, eles praticamente podem se combinar com outros formativos quaisquer para formar um elemento com dois pedacinhos. Para deixar o catálogo de pedacinhos de nomes ainda mais vasto, em paralelo, foram chegando mais imigrantes e mais elementos de culturas estrangeiras no Brasil. Então, um elemento recorrente é o Adal, né? Aí, o outro é Berto. Esse Adalberto é um nome tradicional de origem germânica, certo? Que significa nobre urso. Aí, o brasileiro pega o Adal, e aí o Adal ele vai criar Adalneide, Adauleide, Adalmário, entendeu? E depois pega o Berto e vai fazer Joséberto, Rosiberto, Alberto, enfim. Outro fenômeno foi o formativo son, que veio do inglês e que geralmente significa filho de fulano. Tipo Anderson,
filho de Anders ou filho de Andrew. Mas nessas terras, Son acabou sendo só um jeito legal de finalizar um nome. Então eu pego Klebson. Kleb de Kleber, que tem raízes na Alemanha, mas se popularizou na França. E aí eu pego Son e aí eu boto Klebson, né? E aí esse significado ele não existe. A pessoa não criou pensando no significado. Ela pegou os 2 pedacinhos de nome, achou que combinava para formar um nome inovador e combinou. Alguns desses nomes que surgiram foram tão inovadores que aparecem pouco nos registros. Outros se repetiram tanto que ficaram comuns. Fuçando naquela mesma página do IBGE, que é baseada no censo de 2010, dá para ver essas ondas. E lá eles demonstram que a maior parte desses nomes inventados eles surgem entre 1930 e o ápice de popularidade desses nomes é a década de 60 e 70. Depois daí eles começam a cair. A Juliana me falou que não tem evidências que permitam a gente rastrear o porquê dessa queda. Pode ter alguma coisa a ver com a popularização da televisão e, consequentemente, dos nomes que começaram a circular por lá. Pode ser também que as tendências inovadoras tenham só mudado de direção, porque mais para o fim do século XX, a cultura dos Estados Unidos fica ainda mais em alta por aqui. E isso pode ter inspirado as pessoas a inovarem de outro jeito, usando K, W, Y. Stephanie pode começar com S, com E, com I ou com Y. O início. 4 possibilidades. Depois T, 2 T's, TH, enfim, para cada letra há inúmeras possibilidades e você pode juntar essas combinações todas. Então são mais de 300 possibilidades de grafia para Stephanie. E sim, isso é uma forma de inovação, isso é uma forma de buscar a unicidade. Tem alguns caminhos para pensar a queda dos Robervais, Marinalvas e afins. O que não dá para ignorar é que, com o passar do tempo, esses nomes passaram a sofrer uma certa rejeição, um estigma. Porque esse movimento, veja só, ele é muito marcado socialmente. Pessoas mais letradas, repare, pessoas com maior grau de letramento, elas têm mais apego aos cânones linguísticos. Isso implica também no maior conservadorismo em termos de usos de antropônimos, de nomes de pessoas. Por exemplo, há inúmeras postagens de nome de pobre e nome de rico, em que o nome de pobre é demarcadamente esses nomes inventados no Brasil, que tem o Y, K, W, né? Letras dobradas, e esses nomes do tipo Francinaldo, Jusileide, Marinalva, que são nomes tipicamente brasileiros que já estão em uso no Brasil, muitos deles há mais de 70 anos, e nunca figuraram na lista de sugestão para nomes. Bote lista de recomendação de nome de bebês. Não tem nomes brasileiros. Não tem lá. Eles estão invisibilizados, eles estão estigmatizados, eles estão, não existem. E se aparecem, eles são rotulados como nomes, geralmente nomes de pobre. A figura do padre registrando as crianças na paróquia e dizendo qual nome pode e qual não pode, essa figura pode até ter caído. Mas o universo dos nomes e da maneira como eles são recebidos pelas pessoas, isso não está livre dos preconceitos. Só que o costume de juntar os formativos ainda resiste aqui e ali. Até porque o nome que os pais inovadores deram para a criança de ontem pode ser o nome que os pais conservadores dão para a criança de hoje. Como forma de homenagem, por exemplo. Uma bebê Mariângela para homenagear a avó, um bebê Josenildo para homenagear o avô, e por aí vai. Esse fenômeno criativo não é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso de juntar o nome do pai com o nome da mãe, além de outros tipos de invencionice. Isso aparece em outras culturas. Nas culturas em que isso é permitido, né? Eu fiquei surpresa quando a Juliana me contou que muitos países ainda têm uma lista restrita de nomes permitidos. Tipo Portugal, que só mais recentemente começou a abrir brechas para incluir influências dos imigrantes. Mas mesmo levando em conta os países que permitem a inovação, e aqui a gente não tá falando dos nomes que geram constrangimento para a pessoa, tá? Que os cartórios costumam barrar, enfim. Mas mesmo levando em conta esse fenômeno mais global, é fato que esses nomes específicos que surgiram aqui, desse jeitinho, isso não tem igual. Eles são tipicamente brasileiros. É tipo a música.
Música tem em todo lugar, mas existe a música nascida aqui. Comida também tem em todo canto, mas existe a nossa comida. Tudo isso a gente foi aprendendo a valorizar. Ainda tá aprendendo, na verdade. Eu costumo dizer que é um patrimônio imaterial, né? É um patrimônio histórico material do Brasil, essa antroponímia brasileira. E a gente desconhece e desvaloriza, né? Os nomes mais registrados em 2024 foram Helena, Miguel, Gael, Ravi, Theo, Heitor, Cecília, Arthur, Noah e Maitê. Nenhum de origem brasileira. Alguns nomes desse ranking fazem parte de uma tendência grande, pelo menos em algumas bolhas, de botar nome antigo no filho. Nomes que pareciam meio adormecidos. Como num misto de conservação e inovação. Uma reciclagem, vai. Uma coisa interessante. Mas eu acho que essa questão dos nomes datados, né, serem reeditados, passa por isso. Por uma necessidade de você dar unicidade, ou seja, seu filho vai ser único naquele momento, naquela época. Mas acontece que, geralmente, isso se dá num nível geral, e aí, aquilo que você pensava que ia ser único não vai ser. É o caso do meu filho. Ele tá ali, ó. Deixa eu te mostrar. Ele tem 10 anos. Quando ele nasceu, eu escolhi o nome Gael. Eu não conhecia nenhuma criança com o nome Gael. Nenhuma. Eu falei, meu filho vai ser único. Olha que nome lindo, Gael. Eu estava de 7 meses e estreia a Malhação. E o personagem principal de Malhação, Heriberto Leão, era um professor de academia cujo nome era Gael. E o nome explode. E meu filho vai para a escola e tem 3, 4 Gaels na escola. Uma coisa que eu não queria por me chamar Juliana, e Juliana foi o nome mais popular na década que eu nasci. E o que eu não queria que meu filho passasse era isso, ter várias pessoas com o mesmo nome na época dele. Não adiantou. Os pais que batizaram as filhas de Juliana, lá por volta dos anos 80, provavelmente também não imaginavam o tamanho do tsunami que estava se formando. Assim como os meus pais não imaginavam que eu ia ser uma das 4 Beatrizes da minha turma de faculdade, que nessa mesma época eu ia morar com outra Bia, que hoje eu ia morar numa casa que antes de ser minha era de uma Beatriz, que eu ia ter o único nome que se repete na empresa onde eu trabalho, aqui na Novelo tem eu e tem a Bia Ribeiro, nossa coordenadora de produto e audiência. E tá bom que o boom de Beatrizes não foi tão gigante quanto o de Julianas, mas foi grande. E é curioso pensar que a escolha dos nomes absorve tanto da nossa cultura, do nosso momento, que fica até difícil rastrear exatamente o que tá rolando no inconsciente coletivo, quais ideias vão culminar numa onda. Eu vi aqui que outro propulsor do nome Gael, alguns anos depois do personagem de Malhação, foi que o casal de influencers Christian Figueiredo e Zu, que tem milhões de seguidores, eles deram o nome de Gael pro filho deles. A Zu, aliás, chama Priscila, mas acho que ela quis garantir a unicidade dela usando esse apelido, enfim. Eu também aprendi que o nome Mavi virou moda por causa da filha do Neymar e da Bruna Biancardi. Esse tipo de tendência também é material para o estudo da antroponímia. Olhando para os nomes ao longo do tempo, dá para pensar nos costumes dos brasileiros, nas novelas que deixaram mais marcas na cultura, nas celebridades, nos esportes. E olhando para outros países, dá para ver onde é que a cultura brasileira tem feito mais sucesso. A Juliana me falou que tem nome tipicamente brasileiro, com junções das partezinhas e tudo mais, sendo usado em Moçambique. Não porque os moçambicanos tiveram exatamente as mesmas ideias que a gente, mas porque as nossas novelas, os nossos filmes, o nosso futebol, essas coisas têm gerado influência lá. Em 2024, a Juliana lançou um livro sobre a teoria e a história da antroponímia brasileira, chamado Os Brasileiros e Seus Nomes. E agora ela está fazendo um dicionário de nomes do Brasil, para lançar ainda esse ano. Uma fonte gratuita, online, que qualquer pessoa vai poder acessar. E lá vai ter inclusive a etimologia de alguns daqueles formativos dos nomes tipicamente brasileiros. Os que são possíveis da gente saber de onde vieram, claro. Desse jeito, se alguém quiser inovar, só que com uma base bem fundamentada, ou se a pessoa quiser escolher para o filho um nome que já existe, mas que fez parte da onda criativa dos nomes brasileiros, enfim.
Conservadores, inovadores e recicladores vão ter onde achar inspiração. Essa foi a Bia Guimarães. No próximo ato, a gente vai para um lugar onde os nomes podem nascer normalmente, dentro dos limites de sempre, claro. O que está mesmo difícil de nascer lá são os bebês. A gente vai fazer um intervalo curtinho e, na volta, o Vinícius Luiz conta essa história. Essa história chegou aqui na Rádio Novelo por um e-mail enviado pelo Leandro Aguiar, que é jornalista aqui em BH, que, por sua vez, ouviu a história de um amigo. Frequentemente, os meus amigos ficam tentando me pautar, sabe? Aí ele virou pra mim e me falou assim que... Ô, Leandro, você sabia que desde 2008 não nasce ninguém em Sabará? Seria um bom começo de uma história de realismo mágico. Uma cidadezinha no meio do nada. E o que você sabia sobre Sabará até então? Eu sabia que ela era uma cidade barroca, né? Eles se orgulham de ser a única cidade que tem as 3 fases do barroco. Uma cidadezinha barroca ainda por cima. O enredo vai se construindo. Tem até umas histórias que a gente não... Várias cidades históricas falam isso. A gente é a primeira cidade de Minas Gerais. Mas assim, tem umas 15, 16, 20 cidades que falam isso. Lá eles falam também. Sabará foi fundada em 1711 e é mesmo uma das cidades mais antigas de Minas, junto com Ouro Preto e Mariana. E também é uma cidade rica para os padrões do estado, por causa da mineração. Lá tem várias igrejas e prédios do período barroco, um teatro municipal belíssimo, tem um festival da Jabuticaba e outro do Ora Pro Nobis. Tem tudo isso, mas não tem nenhuma maternidade. Aí eu fiquei assim, não é possível, né? Porque Sabará, eu não conhecia muito, quer dizer, eu não conhecia nada de lá, só que eu ouvia falar. Mas eu sabia que era uma cidade grande, assim, tem mais de 100 mil habitantes. 129 mil habitantes, de acordo com o último censo. Cidadezinha coisa nenhuma. Aí ele me explicou que tinha fechado a maternidade e tal, e foi assim que eu fiquei sabendo, e nesse caso ele realmente me pautou porque eu fiquei interessado e fui atrás pra entender o que era realmente. Em 2008, a única maternidade que existia em Sabará fechou as portas. Era uma maternidade pública mantida pela prefeitura. Mas a versão mais corrente assim é que foi por causa de dinheiro. Porque eu também conversei com gente que teve filho na maternidade antes dela fechar, né? E, em geral, assim, o pessoal falava bem do serviço. Não era uma coisa precária, assim, nem nada. Antes do fechamento, a maternidade da Santa Casa de Sabará atendia uma média de 3 partos por dia, o que dá uns 1.000 partos por ano. Em 2010, ela chegou a ser reaberta por um mês, e crianças voltaram a nascer lá, mas logo foi fechada de novo. E de novo, por falta de recursos. E desde então, não é que ninguém nasce em Sabará, mas ficou mais difícil nascer em Sabará. Se você conhece um mineiro, qualquer mineiro que seja, você sabe que a gente é um tiquim bairrista. Se alguém é de Minas, é difícil a pessoa não te dizer que é de Minas. E exatamente de onde em Minas. Mas não é por bairrismo, ou não só, que os sabarenses ficam bravos com essa falta de maternidade. Você conversou com o pessoal, com os moradores, tipo, na rua? O que eles acham da situação, assim, de não ter maternidade? Eles acham uma situação esdrúxula, assim. E eles até me falaram, assim, pra eu pesquisar na internet. Eles falam assim, não, você tá com o celular aí, olha aí, procura Grávida Sabará BR, Grávida Sabará Uber, Grávida Sabará Ambulância ou ônibus, que você vai achar casos de mulheres que tiveram filho no meio da estrada, antes de chegar no hospital. Outra coisa que eu fiz foi entrar em grupos, esses grupos Compra e Venda Sabará, Sabará Reclame Aqui, grupo no Facebook, Instagram, mais no Facebook. Foi no Facebook que o Leandro encontrou a Daniele. A Daniele Pereira de Oliveira Castro, ela trabalha na escola estadual lá de Sabará, com as merendas e tal. A mãe dela, que é enfermeira, trabalhava na antiga maternidade. Inclusive, a Dani nasceu nessa maternidade antiga, como a maioria dos sabarenses antes de 2008. Ela contou que uma noite anterior do meu nascimento, ela trabalhou a noite toda, foi para casa, descansou, na outra noite ela voltou para me ter. E a Daniele, apesar de viver em Sabará e ser mãe de 3, nunca teve nenhum filho na cidade. O primeiro nasceu quando ela morava em BH, em 2005. Em 2010, quando ela já tinha voltado para a cidade natal e estava grávida, a única maternidade de lá tinha fechado.
a gente vai ver que é muito comum, às vezes, a gestante, quando ela entra em trabalho de parto, ou quando ela tá ali nos finalmente já, ela vem para BH, chega aqui, aí a médica fala, o médico fala, não, ainda não tá na hora, pode voltar. Olha, eu fui no dia 2 de janeiro, que eu comecei a sentir muita dor de cabeça. No sábado à tarde eu fui, passei a tarde toda lá. Aí eu tinha só 4 centímetros de dilatação. A enfermeira de plantão, a enfermeira obstetra, não quis admitir a minha internação, porque ela falou que poderia ser uma cesárea desnecessária. Aí me mandou voltar para casa. Aí ela voltou, né? 50 minutos para ir, mais 50 minutos para voltar. Quando foi 2h15, eu acordei passando mal, com a cólica assim, de contração bem avançada. Eu lembro que nós saímos daqui, devia ser umas 4h25. Quando chegou lá na porta do hospital, que eu desci do carro, a minha bolsa já estourou. Por muito pouco, a criança não nasceu dentro do carro. Mas nasceu do lado de dentro ainda, dessa vez, né? Dessa vez. Em 2015, a Dani engravidou de novo, do 3º filho. E nesse mesmo ano, a Prefeitura de Sabará anunciou a construção de uma nova maternidade. Começou essa obra em 2015, dentro daquele programa do governo da Dilma, que era a Rede Cegonha, que era um programa que tinha justamente o intuito de diminuir as distâncias que a gestante tem para chegar na maternidade, que é um gargalo na saúde do Brasil. A ideia da Rede Cegonha era criar centros de atendimento para dar assistência para mulheres durante toda a gestação e no período do puerpério. A rede ainda existe, mas tem outro nome. Em 2022, virou Rede Aline, com foco em reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. A nova maternidade de Sabará ia ser esse ponto de assistência para mulheres do começo ao fim da gravidez. A previsão era que a obra ficasse pronta em 1 ano e custasse R$ 4.800.000 para o governo federal. A Prefeitura de Sabará ia investir R$ 400.000. Só que aí começou a crise política, econômica, ali no final do governo da Dilma, quando começa o impeachment, corte de gastos, teto de gastos, e aí a obra... Resultado, a obra não ficou pronta em 1 ano, nem em 2, nem em 3. E assim, Sabará continuou sem maternidade, seguindo uma tendência tenebrosa da maioria dos municípios brasileiros. Em Minas, dos 853 municípios, 188 tem maternidade. Então, assim, a maioria absoluta não tem. E no Brasil todo, dos 5.569 municípios, 42% tem maternidade. Então, é uma situação... A recomendação do Ministério da Saúde não é de que cada cidade tenha uma maternidade, mas que os municípios contem com ao menos um leito obstétrico para cada 3.000 habitantes. Sabará, em tese, deveria ter pelo menos 43 leitos. Só que os leitos obstétricos no país todo estão diminuindo. Em 2010, eram cerca de 45.000. Em 2019, caíram para cerca de 38.000. O resultado disso é que as gestantes ficam mais distantes de onde vão ter o bebê. E teve uma pesquisa também que fala especificamente sobre essa distância da maternidade da gestante, que é uma pesquisa que saiu da Fiocruz, que foi publicada na Lancet no início desse ano. Essa pesquisa ela avaliou 2 períodos, de 2010 e 2019, tentando captar o efeito ali da Rede Cegonha. O tempo médio das viagens também aumentou. Antes, o tempo médio que uma brasileira viajava para ter o filho era 63 minutos. Ele aumentou para 84 minutos. O tempo de deslocamento de Sabará até Belo Horizonte não chega na média da pesquisa. Dá para fazer o trajeto em 40 minutos. Isso de carro. De ônibus já é outra história. Mas para uma mulher em trabalho de parto, 5 minutos pode ser uma eternidade. Agora imagina 40, 50 minutos. A Dani já tinha perdido a esperança de fazer o 3º parto dela em Sabará, mas dessa vez ela queria que fosse um parto sem grandes emoções, sem ninguém quase nascendo no carro. A Dani sempre usava um aplicativo para grávida, que você vai alimentando ele com informações sobre seu peso, sobre quantas semanas que você está, sobre várias informações ali referentes ao parto, à gestação. E aí, em determinado momento, o aplicativo te manda mensagem falando assim: parabéns, seu bebê nasce hoje. A verdade é que é bem difícil prever quando um bebê vai nascer. Até por isso o acesso à maternidade é importante. Mas nesse caso, o aplicativo acertou.
No mesmo dia, a Dani começou a sentir as contrações e depois de um tempinho, ela foi para o hospital em BH. Aí eu lembro que era umas 4h30 da tarde, nós saímos de casa, chegamos lá por volta de umas 5h20. Fui atendida, passei pela triagem, estava com 4,5 centímetros de dilatação. E eu senti a contração de 5 minutos. Quando ela chegou no hospital, a dilatação não avançou. Parecia que a história do segundo parto estava se repetindo. Aí a médica do outro plantão falou para mim assim: ô mãe, eu não vou ficar com você. Você já teve 2 partos normais, não vou admitir a sua internação, então eu vou te mandar embora. Todo parto é meio imprevisível, mas a Dani já estava no 3º parto normal, e quando a pessoa já passou por outros partos, não é incomum que as coisas evoluam de supetão. Então esse critério da dilatação não é exatamente o mais relevante para decidir se uma mulher que já está em trabalho de parto deve ser atendida ou não. Aí só que eu, sem sabedoria, imatura, peguei e vim embora. Voltou para Sabará, numa viagem de 50 minutos. Você já sabe o que vai acontecer, né? Eu lembro que eu cheguei em casa doida para tomar um mingau de fubá, fiz o mingau, usei ele para esfriar enquanto eu tomava um banho. Eu lembro que eu saí do banho, eu tomei um banho bem quente. Eu saí do banho, consegui tomar 2 colheradas do mingau, a minha bolsa foi e rompeu. E aí foram com o irmão dela e o marido, e ela com muitas dores, assim, deitada no banco. Nossa, meu irmão foi rasgando. Foi avançando sinal, foi uma confusão só. Porque ela tava falando que não, vai nascer agora, não dá pra esperar e tal. Eu reclamava assim: ai, Jesus, me ajuda, ai, não tô aguentando. Eles me acalmavam: calma, já tá chegando, vai dar tudo certo. Ainda faltavam uns minutos para chegar no hospital. O irmão dela, que estava dirigindo, precisou parar em um sinal mais movimentado que não dava para furar. Ela conta também que ela tava com o vidro aberto do carro, assim, né, pra vir o ar, assim, pra ela conseguir respirar. Parou até um motoqueiro do lado da gente e a janela de trás estava aberta. Eu te pendurei na janela e dei um gritão que ele acelerou e saiu correndo. E quando ela dá esse grito, ela conta que a filha dela simplesmente já escorregou. Ela caiu no banco do carro e caiu com um cordão enrolado no pescoço, toda roxa, sem ar. O irmão dela e o marido, eles estavam de olho no trânsito, né, pensando na maneira mais rápida de chegar, eles não se deram conta disso. Eles não se deram conta porque estavam desesperados para chegar. Mas também por outro detalhe. A bebê não chorou quando nasceu. Ela não estava respirando. Tive que fazer manobra para ressuscitar. A minha sorte é que eu tinha feito curso de primeiros socorros. Então eu sabia mais ou menos como conduzir uma situação dessa. A Dani desenrolou o cordão umbilical do pescoço da filha e começou a fazer massagem cardíaca. E aí eles falam: calma, fulana, já tá chegando, a gente tá pertinho já do hospital. E ela nem responde. Na hora que ele olhou para trás, ele viu ela no meu colo, eu fazendo massagem, manobra para ressuscitar ela, ele ficou doido, ele avançou o sinal. E em carro em movimento, uma confusão só, eu fazendo manobra, massagem. Aí que eu consegui ressuscitar ela. Depois de uns 3, 4 minutos que a filha chorou pela primeira vez. Às vezes nem eu acredito que eu tive condições de fazer o que eu fiz. Apesar do susto, a criança, Isabela, não teve nenhuma sequela. Ela e a Daniele foram atendidas no hospital e ficaram bem. E a Daniela ainda acha que teve sorte, porque podia ter sido pior. Pensando bem, eu ainda tive condições de ter um carro para ir, e se uma outra mulher que não tivesse? Na certidão de nascimento da Isabela, está lá escrito que o local que ela nasceu foi na Avenida dos Andradas, bem perto de um shopping que fica aqui em BH. E esse é outro efeito colateral da falta de maternidade em Sabará. Além de não nascerem em Sabará, as pessoas são registradas na cidade vizinha. 1.700 pessoas nascem, em média, por ano, filhos de sabarenses, né? Esse é o Leandro de novo. Só que desde que fechou a maternidade, os registros, eles caíram, assim, quase a zero.
Em 2009, quando já tinha fechado a maternidade, 7 pessoas foram registradas nos cartórios de Sabará, dessas 1.700 e tantos que nasceram. Em 2012 foram 10, 2013 12, 2015, que foi quando a Dani tem um filho na porta do shopping, foram 3 registros só. Só 3 novos sabarenses registrados no ano inteiro. E por conta disso, teve esse movimento, basicamente encabeçado pelo cartório e pela Folha de Sabará, que é o jornal, de incentivar as pessoas a se registrarem ali. O movimento, no caso, é para que os pais façam o registro dos bebês em Sabará, mesmo que o parto tenha acontecido na capital. O cartório tem um interesse especial nisso, claro, já que parte da renda vem justamente das certidões de nascimento. E a Folha de Sabará é um jornal bem bairrista, bem mineiro, né? No melhor sentido do termo. Eles só querem que os filhos da cidade nasçam na cidade. É tanto que lá em 2019, o primeiro jornal do ano contou a história de uma mãe que decidiu não ir até BH para ter a bebê. Eu pedi pro Leandro ler a notícia pra gente. Bem-vindo 2019. O ano chega com muitas expectativas e esperanças que 2019 tragam novos ares para que possamos respirar de forma tranquila e encararmos novos desafios. Já que o assunto é esperança, nada melhor que trazermos em nossa primeira edição do ano a matéria sobre o nascimento de uma sabarense. Isso mesmo, a pequena Elisa nasceu em 2018, mas em terras sabarenses. A Elisa virou notícia porque o parto foi tranquilo, com acompanhamento médico, e não um filme de ação como o da Dani e de outras gestantes. A escolha de Fernanda Moraes para ganhar sua segunda filha em casa, em um sítio no bairro Demolândia, fez com que a menina seja uma legítima sabarense e ainda proporcionou a ela e o marido um momento único de muita beleza e emoção. Legítima sabarense. Entendeu? E se nem todas as mães podiam fazer o parto em Sabará, que ao menos fizessem um registro na cidade. A Soraya Souto Carvalho, que é dona do cartório, foi quem liderou o movimento. Já falei isso com vários prefeitos e volto a falar que esse senso de pertencimento é muito importante. É muito importante. E assim, você fortalece a cidade como um todo. A situação melhorou um pouco depois que uma lei foi sancionada em 2017. Dizendo o seguinte, que as crianças podem ser naturais do local de residência ou do local da residência da genitora, partindo de um pressuposto de que a criança teria sido concebida no local de residência, na cidade, no município de residência da genitora. Então existe essa previsão legal e realmente os pais podem optar, sabe? E aí teve um aumento razoável ali do número de pessoas. Em 2015, 3 pessoas registraram, mas nos últimos anos, de 2020 para cá, é uma média de 60, 80 pessoas registram os filhos como nascido em Sabará, embora nenhum deles tenha nascido, né? Fora os... Tirando os que nascem no meio do caminho, é bom lembrar. De qualquer forma, o número é muito aquém da quantidade de filhos de sabarenses que nascem todos os anos. Desde que a maternidade foi fechada em 2008, Sabará já teve 5 prefeitos diferentes. Todos, sem exceção, prometeram dar um jeito na questão da maternidade. E justiça seja feita, um deles até começou a construir uma lá em 2015. Só que essa obra já foi parada e retomada uma porção de vezes. Essa obra vira um elefante branco na cidade, ela não foi inaugurada. E aí quando começa a campanha eleitoral do ano passado, esse prédio foi retomado as obras lá, mas o que era dito, os moradores me falaram, e na campanha falava isso também, que ele ia ser um centro de saúde da mulher, assim. Ele não ia ser uma maternidade. No fim do ano passado, o prefeito Vander Borges, do PSB, estava de saída, depois de 2 mandatos seguidos. A avaliação dele já tinha passado por dias melhores, o candidato que ele apoiou na eleição tinha perdido, então ele queria deixar uma marca na cidade. De acordo com a Folha de Sabará e com os moradores, a partir de certo momento ele começou a falar que não, que ali ia ser a maternidade, que eles iam inaugurar naquele ano ainda. No último dia do ano passado, último dia do ano, ele inaugurou o prédio. Ele foi lá, filmou, colocou no Instagram. Aos 45 do segundo tempo, o Vander postou esse vídeo. Viemos apresentar para vocês, né, a conclusão da obra do prédio da maternidade. Eu acho que, nesse momento, a gente celebra um marco histórico, dizendo a obra está concluída. Foi vereadores também da base dele, e parabéns, prefeito, inauguramos aí a obra que a cidade sempre sonhou. Teve gente que simplesmente comentou glória a Deus, outros mais céticos, assim, falaram, pelo menos no último dia,
Já teve gente que falou, e quem sabe que vai ser o primeiro a nascer nessa maternidade? E aí alguém finalmente perguntou, já pode encaminhar as gestantes pro local? Aí a prefeitura só respondeu assim, leia a matéria na íntegra. A matéria só informava que o prédio da maternidade estava concluído e que a prefeitura entregou mais uma unidade de atenção especializada em saúde da cidade. Aí o novo prefeito, Sargento Rodolfo, do Republicanos, tomou posse no dia 1º e no dia seguinte foi conferir a obra. Pessoal, a gente está aqui no prédio onde que é para ser instalada a maternidade, fiscalizando aqui com o secretário de obras, vice-prefeito, o vereador Alain. A gente encontrou aqui N problemas, acabamento, infiltrações, não tem pintura, mobiliário aqui não tem nenhum tipo de equipamento aqui para instalação de serviço de saúde, nenhum. A gente tentou falar com Vander Borges e com Rodolfo, mas eles não quiseram dar entrevista. A prefeitura enviou uma nota dizendo que não tem previsão para o funcionamento da maternidade. Antes de terminar, eu preciso contar que eu já morei em Sabará por uns 2 anos. Eu não morava na parte histórica, mas nessa minha fase sabarense eu aprendi uma coisa que você também aprendeu ouvindo essa história. Os sabarenses têm muito orgulho da cidade. E é desse orgulho que vem alguns títulos que a cidade ostenta. O primeiro povoado colonial de Minas. A cidade referência da cozinha mineira. A terra da palma barroca e da renda turca de bico. Esse me pegou desprevenido. E tem outro título que eu não conhecia. A mãe da capital do estado. É que como Sabará é mais antiga que BH e como fica do ladinho, ela acabou servindo de apoio para a construção da cidade mais nova. E aí não deixa de ser irônico que a cidade que se reconhece como mãe não tem um lugar adequado para novas mães. É assim que Sabará ganha a fama de ser a cidade onde não nasce ninguém, igual o amigo do Leandro sugeriu lá no começo. A cidade onde não nasce ninguém porque não tem maternidade. Um título que não dá orgulho para nenhum sabarense. O que alivia nesse caso, para Sabará e não para as mães, o que alivia é que esse título é compartilhado por muitas cidades no Brasil. Esse foi o Vinícius Luiz com Leandro Aguiar. A gente volta já já. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio no nosso site tem link para quem quiser saber mais sobre os nomes brasileiros, para os esquetes do Porta dos Fundos e para o vídeo do Fábio Porchat no programa do Jô. Também tem a foto da capa da Folha de Sabará e imagens da nova maternidade, que até o fechamento desse episódio ainda não tinha sido inaugurada. Quando você estiver no nosso site, aproveita para se inscrever na nossa newsletter, que além de te lembrar que tem episódio novo, sempre traz uma crônica esperta de alguém da nossa equipe e uma dica cultural também. Os episódios do Rádio Novelo Apresenta também estão disponíveis no YouTube, no canal da Rádio Novelo. Então, se você tem aquele conhecido que não costuma usar outras plataformas de áudio ou que prefere centralizar tudo no YouTube, avisa para ele que dá para ouvir a gente por lá. Para quem é de redes sociais, a Novelo tá no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. Se você for de e-mail, o contato quente é apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve apoio de montagem do Thiago Picado. O desenho de som é da Bia Guimarães e da Júlia Matos, que também assinam a mixagem dos nossos episódios. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot.
O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.